Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Olá, amiguinhos, sejam muito bem-vindos a mais um Vamos Viajar na Maionese. Como é que é? Estás bem, Rubem Teles? Estou bem, a Rubem Tex. Tenho que pedir desculpa, já desde a semana passada, que estou de óculos. Pois porque é. acabaram-se umas lentes de contacto. E o stock? E portanto peço desculpa se isto faz algum reflexo. Eu acho que fica muito bem. Achas? Sim, amiga. São tão grossas, que eu vejo tão mal. Hein? É para ver melhor. A Matilde também tem uns óculos novos. Empresta cá os Sim. teus óculos para mostrar aos meninos. Deixa-me usar para ver se ela vê muito mal. E assim ficamos um dos dois momentaneamente com óculos. Acompanhem tudo através de Pelas das nossas redes. Uau. Não, Ficas tu- engraçado, por acaso Pois. ficas bem. É tudo É muito verdade. ligeiro, não é? Vocês Sim, não têm sim, óculos como os meus. Bem. Periscópios. Sim, sim. Olha, vamos então começar o nosso episódio. Sim. E o que é que vamos ver neste episódio? Não vamos ver nada. Vamos, estamos de óculos. Olha, vamos fazer uma viagem até um sítio que não tem saído das notícias nos últimas últimos semanas. tempos, sim, nas últimas semanas. Vamos viajar até à Venezuela. É verdade, já está dito. Venezuela! Venezuela. Não há aqui, não estamos a esconder nada. Não estamos a esconder nada. Sim. Já sabemos onde é que vamos. Já não estamos até a um pé. Não, é Venezuela. É Venezuela, pronto. Mas vamos numa viagem que começa muito antes do petróleo, muito antes das crises, muito antes até da Venezuela se chamar Venezuela, porque a nossa história vai começar ainda no século XVI. Ei, tão longe que ele vai. Ei. Eu não mereço isto. Eu não Século mereço. XVI, Venezuela. Isso o que é? Olha, era um território conhecido por terra firme. Pois, não se mexia. Pois. Não se mexia? Como é que não era? Mexe ou não mexe? Não, Mexe, não mexe. Então é não firme. mexe. Era firme. Que é uma faixa ainda muito vaga de um mapa imperial espanhol, no caso. Claro, que claro. Tinham estas coisas todas. Nós tínhamos um bocadinho mais abaixo o Brasil, já tínhamos lá chegado há umas décadas. Este sítio tinha sido habitado, como os outros sítios todos aqui da América, por povos indígenas, várias tribos, eram sobretudo agricultores de montanha, estamos a falar de países montanhosos também, mas construíam os seus planaltezinhos, os chamados llanes, o double L. Sim. Eles lêem-se como Medellín, por exemplo, ali na América do Sul, não faz o lhe. Tem o cabelho, como lhe têm estado a chamar, é cabello que eles o chamam lá, que é aquele general que há lá. Ou havia. Por lá. Vamos a ver. Claro. Sim, mas sabemos que era uma cultura sofisticada que vai sobreviver durante milhares de anos, não é? Até chegarem os espanhóis, que não só os diziam, os espanhóis e os portugueses, já sabemos isso, e depois os ingleses lá mais para cima. Muitas destas culturas subsistem em alguns destes países, subsistem até as línguas e tudo mais, mas claro, muito empurrados para certos territórios, e há muitos destes povos chamados indígenas que morrem até por doenças que os seus organismos não conheciam, trazidas do velho continente, no caso da Europa. Sempre a dar boas coisas ao mundo. Sim, portanto, há a violência direta que é Limpar o sebo. limpar o sebo, e há a violência que é espirrar para a boca de um índio. Resultado como se chamava. é o mesmo. Que horror. Mas sobrou-nos vagos, não é? E entre os europeus que lá chegaram, nós sabemos, portanto, até tinham dividido o mundo em dois, não é? Essa história. Grande parte da América vai ser colonizada pelos espanhóis. Depois temos uma outra grande parte, que é o Brasil, o maior território em extensão unificado, não é? Pelos portugueses. É muito interessante, olha, acompanhar este episódio. Às vezes nós ouvimos estes nomes na televisão, não é? Venezuela, as Caraíbas, agora voltou-se a dizer Caribe, como dizem em Espanha, tenho ouvido na televisão dizer-se Caribe, mas nós antes dizíamos Caraíbas. Mas é interessante olhar para um mapa. Às vezes, quando vemos estas notícias em sítios, abrimos o mapa, e hoje em dia no Google Maps vê-se tudo, para perceber mais ou menos de que zona, Do que é que estamos a falar, não é? do que é que estamos a falar. Sim. E em que lugares é que estamos? Sim, é muito. No nosso próprio discurso. Claro. Porque às vezes dizemos a América do Sul, a América Latina, é um território muito vasto, e o sítio onde estão geograficamente influi muito. Nós temos a América do Norte, não é? Os Estados Unidos da América do Norte. Esse sim, muito aglomerado, muito colado, um monobloco muito determinado. É verdade, tirando lá o Alasca, que lá está Sim. lá para cima. Depois, descendo, temos o México, e aquilo forma um golfo
não é? O chamado Golfo do México. Hoje no Google Maps já aparece entre parênteses o Golfo da América, que foi uma das coisas importantíssimas que o presidente Kennedy, como é que ele chama? Trump fez. Isso é aquela confusão do center. Eu nunca sei muito bem, exatamente. Também já aqui tratámos. E nesse golfinho, parece assim quase um lago gigante, não é? Depois de todo assim partido, onde se vão alinhar nessa roda as ilhas das Caraíbas, não é? As Cubas, Caribe, para um lado, Caribe Mix. o Caribe. E depois temos a Argentina e a Venezuela, que fecham cá mais abaixo essa rodinha formada pelo Golfo, essas suas fronteiras, que depois, nas suas partes de baixo, vão colar também com o Brasil. Depois continua o Brasil e aparecem essas porcarias todas lá para baixo. Eu sabia já que ias dizer isso. Mas pronto, temos a Venezuela aí nesse contexto. E é por lá que vamos ficar. Só que não chegaram só espanhóis, chegaram também vários, suponho, mas vamos falar de um português hoje, chamado João Fernandes Leão Pacheco, que em espanhol é conhecido sobretudo como Juan Fernández de León e Pacheco. Quem é você? É o Pacheco. É o Pacheco, anda Pacheco. Este pão não está bom. Está seco, é pão seco. Mentira. Muito engraçado. E é um capitão Pacheco, que chega no século XVI. É um tipo que nasceu por volta de 1543 e nasceu, imagina, em Portimão. Lá vai passar parte da sua infância e da sua juventude em Portimão, coitadinho. Pobrezinho, tudo miserável. Tu gostas, por acaso não, até nasceu numa família mais ou menos composta para Portimão e para o século XVI. Hoje há imensas famílias compostas em Portimão, quase todas de férias, não é? Os seus pais que horror. Os pais vão se mudar para Cádiz, portanto em miúdo ainda vai se mudar para Cádiz, e é a partir do Porto, ia dizer do Porto de Sevilha, não dá muito jeito. Pois, fica não há difícil. muitos portos em Sevilha. Não há. Eles saíam todos de Puerto de Santa Maria, de onde saiu também o Colomber, lá para as Américas. E vai com as suas próprias despensas, portanto já teria algum poder económico. Ele vai embarcar em 1564, portanto é à volta de 20 e poucos anos. Vai embarcar, até sabemos o nome do navio, San Antonio, que em espanhol significa Santo António. É tão lindo, estás a dizer isso, Santa Maria, Santo António, não? Esses nomes todos que estão completamente espalhados em todo o continente americano. E olhando logo para a Califórnia, que também era um território hispânico, não é? Sobretudo. E esses nomes estão São José, Santa Bárbara, Santa todos Mónica, lá, São Bernardo, está Los Ângeles, tudo lá, São Francisco, São está lá Francisco, tudo verdade. guardado da mesma forma. Tá, sim, é verdade. Isso é um processo de colonização, claro. Nós conseguimos saber, mais ou menos conseguimos imaginar as cidades que não eram povoações locais, Rio de Janeiro, São Paulo, portanto feitas do zero, São Vicente, Santos, whatever, e depois no Brasil, como noutras partes, aquelas cidades que já eram aglomerações humanas, porque mantêm muitas vezes os seus nomes indígenas, E Kipububu, sim, e Pacatucu, muito giro. Guaratinguetá, Guanabara, que tem significado, claro. no caso do Brasil, em Tupi-Guarani. E nos Estados Unidos, Utah. Sim, é verdade. Nomes que, claro, Omaha, sim. Arkansas. É verdade. Arkansas. Tens áreas como Arkansas? Será que há pessoas que dizem Arkansas? Deve haver em português, que não é? nojo de ser. Arkansas, que eles dizem. E Louisiana esse é francês. mas é muito engraçado. E em alguns sítios até se deixava, imagina, Santa Maria de Guarinquetá, estás a ver? Punha-se um Santa Maria antes para a coisa para compor. E para meteres a pata em cima. Claro, naturalmente. Clássico. É verdade. E ele lá vai chegar a este território que hoje conhecemos como a Venezuela. Teve vários cargos públicos, foi um homem importante, não é? Integrou várias expedições militares também coloniais, portanto andavam a conquistar terreno, no caso aqui neste sítio. O nosso Pacheco, sim, e vai ser um dos fundadores de uma cidade que se vai chamar Santiago de León de Caracas, em 1567. Portanto, é um dos fundadores da cidade que hoje é Caracas. Caracas, pá! Vamos fazer uma pausa momentânea para as palavras do nosso patrocinador. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Achas tão estúpida. Bem, amiguinho, até para a semana. Até para a semana. Tchau, adeus.
Que é isto, Tiago? Tu estás-me a roubar latas de atum? Pá, era para continuar a jogar, meu. Agora... Latas de atum? Eu não estou a acreditar. Isto é pior que os drogados. Os jogos da Bacana Play são de facto muito divertidos. Opá, são mesmo divertidos. Mas não se esqueçam que devem usá-los apenas como divertimento. Por isso, joguem com responsabilidade. Bacana Play, dá um play na vida. Foram as palavras do nosso patrocinador. E estamos de regresso e com, eu diria, tristemente de alguma forma, no país que está na mira deste 2026, mediático pelo menos. Venezuela é o nosso destino, neste episódio desta semana. É um país que se cruza muito com a história de Portugal. Agora estamos a falar de uma figura que chega lá no século XVI e uma figura importante deste português de Portimão que vai entrar na história da Venezuela e depois ao longo da história da Venezuela, que é isso. No fundo vamos estar aqui a contar um bocadinho que país é este que nos chega a este. É um país com tantas ligações a Portugal, mas que vamos contar um bocadinho da sua história. Já vimos que era uma colónia espanhola, não é? Não existia precisamente como esta ideia do país Venezuela, mas era este território. Temos aqui português. Tu estás com uma colónia espanhola. Estou, por acaso trouxe agora de Espanha, que estive lá há pouco tempo. Trouxe uma colónia espanhola. Eno de Pravia, que era uma coisa que havia de antes. Não sei se ainda há. Deus queira que não. Mas S3. A sua memória mais duradoura, que se mantém até hoje lá na Venezuela, é uma cidade. Ele é um dos fundadores de Caracas, não é o fundador de Caracas, não é um dos fundadores. E em 1591 ele vai fundar a sua própria cidade. Guanare tem um nome indígena até maior, no estado hoje venezuelano, um estado chamado Portuguesa. É um dos estados da Venezuela, chama-se Portuguesa. Ele vai lá morrer em Guanare em 1593 de febres tropicais, uma coisa que atacava muito os europeus. Não era só irem para lá dar cabo dos índios. Também não se aguentavam. Também eram lixados, claro. Com as suas febres tropicais. Uma febre tropical é terrível, porque aquilo já dá. A febre já dá calor. Agora, uma febre tropical chega aos 50 graus de febre e morres. Até transpiras dos olhos. E lá está enterrado, em Guanare. É uma cidade. Sabes a história das cidades geminadas, não é? Claro. Cidades que fazem essa. Não sei o quê. Ponta Delgada é geminada com a minha avó. Não sei sim. E Guanare é uma cidade geminada com Portimão e faz todo o sentido e muito fica giro. Lindamente. Claro, o Pacheco. E existem avenidas Juan Fernández de León em várias cidades da Venezuela. Por acaso ele fica com o nome com uma cagança do caraças. Fica incrível, Juan Fernández de León. E Pacheco. Ele já era bom. Mas isso é João Fernandes de Leão e Pacheco. Ixi. Tu dás fiado a essa pessoa? Não compras um carro em segunda mão ao João Fernandes de Leão de Pacheco. O Rei Leão das Patilhas não dá bom dinheiro. Agora, Juan Fernández de León e Pacheco já comprei o carro. Favor, até se calhar até depois de baixo. Claro. Como a tua avó. Agora, cuidado, ele casou-se 2 vezes por lá, casou-se pela Venezuela. Uma delas com uma senhora chamada Violante de Acosta e Barrios. Teve vários filhos e tem, claro, muitos descendentes até hoje, através de várias alianças familiares, estas famílias principais, se quiseres, da colónia, vão-se casando todas umas com as outras, até que chegamos a um homem que descende destes ramos familiares, também incluem este português, um homem que vai mudar a história não só da Venezuela, como até de todo o seu continente. Portanto, também tem as suas raízes ali em Portimão, de certa maneira, apesar de provavelmente não fazer ideia disso. E é desse homem que vamos falar de hoje, nada mais, nada menos do que Simón Bolívar, que é o libertador da Venezuela e até das outras nações sul-americanas. Hoje pode ser. Pode ser, isso é muito. Hoje estás muito, como é que se diz? Insensível cultural. Não é. Geograficamente, esta musiquinha, o samba de janeiro está. Sim. Já falamos de Tóquio e cantamos o samba de janeiro. Claro. Estávamos mais longe. Se calhar foi Big in Japan essa música. Pois. Há muitos fenómenos desses. Claro. É verdade. Big in Japan. Big in Japan, Big in Japan. O Simão Bolívar é um tipo que nasce em Caracas, nasce em 1783, para localizarmos, século XVIII. Sim. Nasce a 6 anos apenas do início da Revolução Francesa, que o vai inspirar muito. Ele nasceu numa das famílias mais ricas e mais influentes da colónia. Então não quero essa história. Mas ele depois vai ser péssimo. Vai ficar. Não, ele é um grande herói. Estes Bolívares pertencem à elite criolha.
criolla, não é? Crioula, vou dizer. Tem um significado muito particular na América Hispânica. Crioulo são europeus, brancos, mas que já nasceram na colónia. Portanto, tens gradações de pessoas, tens os indígenas, não é? Provavelmente na base da pirâmide social, depois os africanos escravizados, depois os criolhos, ou seja, brancos, mas já nascidos lá, e depois no topo da pirâmide os europeus nascidos na Europa e que lá estavam, geralmente em cargos de governo. E todas estas 4 variações em tensões umas com as outras, ou seja, tal como no Brasil isto era igual. Havia um ressentimento das famílias brancas de lá, que nasceram lá, contra os europeus que iam de lá. Eram europeus ainda com mais categoria, se quisesses, assim, e era quem ocupava os cargos principais do governo. Portanto, e este Espanha ser governador de X em prejuízo dos outros brancos que já lá viviam, e muitas destas lutas da independência, tal e qual o nome no Brasil, eles têm uma grande revolta contra a exploração do ouro, chamada Inconfidência Mineira. Vamos guardar para outro episódio. Mas muitos destes movimentos independentistas eram nós é que queremos ser os colonizadores desta história. Portanto, sentiam-se inferiorizados em relação aos europeus da Europa. E é muito interessante. Ou seja, o que movimenta não é propriamente um desejo de liberdade, quer mandar, eu é que quero mandar. Bom, e então, claro, o que é que estes Bolívar, esta elite crioula, vamos chamar crioula, eram grandes proprietários de terras, com muita gente escravizada a trabalhar nas suas quintas, nas suas fazendas, e portanto eram perfeitamente integrados neste sistema colonial muito hierarquizado. Mesmo dentro das famílias crioulas havia uma hierarquia entre elas, portanto uma sociedade muito, muito estratificada. Uma fortuna grande vinda da exploração das terras e também de minas, uma zona muito rica em minérios, feita com trabalho basicamente escravo. Sim, é verdade. E era um país que durante séculos, e até chega até hoje em muitos sítios, onde estas elites que se casam só exclusivamente entre si vão estar no poder económico, financeiro das terras durante séculos, não é? E em alguns sítios chega até hoje. Mas depois já começa a haver também entre as classes mais baixas vou chamar, não sei se miscigenação é uma palavra correta ou não, mas já há pessoas que têm ascendentes indígenas, africanos, portugueses, espanhóis, claro, assim. Claro. Mas a elite não é o caso da elite, que são as mesmas famílias que se vão perpetuando no poder, famílias brancas europeias. O nosso Bolívar, o nosso Simão, vai ficar órfão muito cedo. Às 7 da manhã então já estava ali. Veio uma criança. Isto gosta. Claro, nasceu rico e não sei o quê. Não, pronto, já está a melhorar. Morre-lhe o pai, depois morre-lhe a mãe, não viram? Foram atravessar a rua bêbados, claro. E foram vazados por uma carrinha. Para a carrinha da caixa escola. Aberta. Eu adoro carrinha de caixa porque aberta. É verdade. Porque eu às vezes há pessoas assim: a minha avó foi atropelada por uma carrinha de caixa aberta. E eu fico a pensar, quer dizer, não sei se já ouvi esta frase. O que é que interessa para a história ser uma carrinha de caixa aberta? Para mim interessa porque só diminui ainda mais, só achincar. Os ingleses têm uma expressão morrer atropelado por um Maserati ou por uma Toyota. É mais rápido, não é? Claro. Porque a carrinha ainda ficas a ver aquilo. Mas eu às vezes questiono qual é a pertinência desses detalhes, mas eu gosto. E desgraçaste a vida, tu como morto, desgraçaste a vida de uma família que precisava daquela carrinha de caixa aberta, claro. Para ser proveito tal e qual. Se algum, isto pode ser um trigger. Nós temos de ter trigger warnings nos nossos episódios. Claro. Se algum dos nossos ouvintes já perdeu algum familiar ou se foi ou ele próprio atropelado de uma carrinha de caixa aberta, escrevam para cá que nós pediremos desculpa. Aos nossos movimentos, aos nossos microfones. Bom, a infância dele, perdendo os pais, estão no Vito, vai ser marcada, vai andar de bolandas, tutores, primos, tios que eram padres, tios que eram seminário, e vai ter um homem, sobretudo muito importante, um tipo um bocadinho excêntrico, um tipo chamado Simão Rodrigues, um tipo que já vinha super influenciado pela Revolução Francesa, que tinha acabado de acontecer, por estas ideias todas, pelos movimentos independentistas. A Revolução Francesa também cola com a própria Revolução Americana, não é? Com a independência, com a independência da América em relação aos ingleses, enfim, e vai-lhe inculcando no pequeno Simão Bolívar estas noções da igualdade, da liberdade, de espírito crítico, de ver o mundo com olhos críticos, não aceitar, duvidar, questionar, claro, exigir mais e sobretudo começar a olhar
dentro de um ponto de vista altamente privilegiado, que era o seu, para um mundo altamente desigual à sua volta, que é muito interessante essa perspectiva. E é a única, não sei, mas é a que muda verdadeiramente o mundo, é quando tu estás dentro do teu privilégio conseguir fazer alguma coisa. Sim. Bem, a desigualdade vista de baixo para cima é muito óbvia sempre, não é? Claro. Mas de cima para baixo nem sempre é tão evidente, porque se aceita um sistema, quase nem se dá conta, não é? Como o famoso e falso, como um brioche da Maria Antonieta. E portanto, ele vai o Bolívar, com a noção do seu privilégio, mas também com a sensação clara de viver num regime altamente injusto e artificialmente imposto. Ou seja, isto não é uma coisa comumente aceita, é imposto pela força, ou seja, o nosso privilégio é mantido à força, é injusto e mantido à força. E aos 16 anos ele vai ser enviado para a Europa, vai estudar, onde estudava também, as elites coloniais estudavam na Europa. Até os líderes da Revolução no Brasil, o Andrada, o José Bonifácio de Andrada, o grande herói da independência brasileira, todos eles passavam por Coimbra, no caso dos brasileiros. Era por Coimbra que faziam a sua formação. Como homens privilegiados do seu tempo. Sim, a elite colonial, claro. E então, ele vai se casar, vai passar por Espanha, vai estar em muitos países. Em Espanha. Em Paris também. Ele faz uma grande viagem, ele circula muito. Ele vai fazer aquilo que era o Grand Tour, que era estes jovens aristocratas e ricos que vão fazer uma viagem de 1 ano ou 2 anos. O Gap Year. O Gap Year, sim, Uau. tal e qual. Uau. E vão se instruir, vão até a França, vão conhecer Paris, vão conhecer a Itália. Vão-se deitar com tudo o que mexe. Vão-se instruir. Ele não foi exceção. Ele casa de facto muito miúdo ainda na Europa e fica viúvo também muito cedo. Claro. Só que ele vai apanhar a sua Grand Tour, vai apanhar aqui na Europa. Provavelmente também terciária e nos olhos. Estou a desgraçar este episódio todo. Mas ele vai apanhar um momento onde a Europa está em ebulição, está tudo a arrebentar. Ele apanha a Revolução Francesa, tudo, consumir isto tudo. E apanha o discurso todo anticolonialista, anti-esclavagista, tudo isto se falava na Europa na altura, não é? Antimonárquica, mas sobretudo anticolonialista. Isto tudo. E por uma figura que tem esse cérebro a trabalhar, que tem interesses, no fundo nasce aquela ideia de eu vou regressar à minha terra e isto pode ser posto tal e qual, consideração, com uma visão do mundo. Depois com a Revolução Americana também a noção que o mundo estava a mudar e que tudo era possível, quase o mundo enorme de possibilidades. Portanto, é um tipo que já em miúdo, através daquele seu tutor, toma conta das enormes ideias filosóficas desta mudança e depois está em Paris, está em Roma, está em Madrid, passa por estas capitais e vê em ação a transformação em movimento. Portanto, quando se tem a noção de que se está a viver história, não é? Como eu acho que nós todos hoje temos bocadinho essa noção que estamos a viver história. Durante algum tempo parecia-nos que estávamos outra vez arroz e hoje estamos completamente a noção que estamos a viver. Os contextos bélicos, as revoluções, as cisões. Tal e qual. E portanto ele convence que estamos nesta altura, início do século XIX. Sim, ser uma colónia espanhola era uma coisa completamente anacrónica. Temos que acabar com isto. Ele vai regressar à Venezuela e já não é apenas um jovem aristocrata culto e viajado, é alguém que traz consigo a ideia segura de que é impossível continuar aquele sistema. A colónia espanhola era: tens uma elite bem pensante, mas estás dependente dos espanhóis, estás economicamente dependente de um governo à distância, nunca viste o rei, nunca viste o primeiro-ministro. Estás agrilhoado a uma coisa que desenharam há séculos para... E depois espartilhada lá dentro também, muito fragmentado socialmente, muito estratificado. Portanto, é um mundo que tem ele próprio de cair. Por um lado, os pobres ressentiam os ricos crioulos e por outro, os crioulos ricos ressentiam o governo em Espanha. Portanto, estava tudo feito para
ir tudo para o caraças. E estas tensões que são raciais, que são sociais, que são económicas, são comuns a toda a sociedade, cada um com os ressentimentos diferentes, mas tudo é uma colónia que está a arrebentar pelas costuras. E Bolívar vai se transformar de facto neste herói destas independências. Ele vai se tornar não só no conspirador contra o poder imperial, o poder colonial. É tão novo, não é? Só, um homem muito novo, muito sim, novo, sim, é é verdade, é verdade. Não só um militar, mas também um símbolo desta ideia de independência. Toda a revolução carece sempre de um símbolo, desse elemento. E ele tinha várias coisas que concorriam. Dinheiro suficiente, que era rico, dinheiro suficiente para pôr isto em prática. Influência. Discurso filosófico consistente, era um homem culto. Mas portanto, também ia às bases, também legitimava. Só com um discurso político bem construído, sólido e bem construído. É incrível. E depois vamos aproveitar aqui uma brecha no poder colonial, que é da mesma maneira que o Brasil vai aproveitar a Revolução Liberal em Portugal, o regresso da família real, para abrir ali uma brecha e conseguir a independência do Brasil, no caso por um príncipe português, não é? A Espanha acontece a mesma coisa, exatamente na mesma altura. O Napoleão vai invadir a Espanha, até é uma história engraçada. Os reis espanhóis fazem um acordo com o Napoleão para deixar passar as tropas de Napoleão para invadirem Portugal e dividirem Portugal em três entre si, com os reis espanhóis, que eu gosto sempre de lembrar, eram os sogros do próprio rei português, eram os pais da Carlota Joaquina. Uma traição magna. Só que acabaram por correr-lhes mal, porque o Napoleão, assim que se apanhou em Espanha, ocupou traiu Espanha tal e qual. Com quem estava a conspirar. E o que ele vai fazer, o Napoleão, como fez noutros países europeus que invadiu, vai prender o rei e a rainha, tira-os de Espanha e vai instalar alguém da sua Mandou-os para um tribunal em Brooklyn. Desculpa, isto não é. Estou a confundir histórias. Desculpem lá. A dizer que eles eram traficantes de droga. Narco-regime. Tal e qual. Mas vai afastar o rei e a rainha e vai instalar no trono espanhol um familiar seu próprio familiar. O que é que isto vai acontecer? Vamos lá pensar. Do lado de lá, nas colónias espanholas, disseram: não temos rei, o rei foi preso, não reconhecemos o rei napoleónico. Portanto, vão aproveitar este vazio de poder, no fundo, para é uma oportunidade histórica. A Espanha está em caos absoluto, o rei deposto, e portanto vamos aqui tomar as rédeas da nossa possibilidade. Fascinante. E declarar a independência da América. Fascinante. É muito engraçado que nesta altura a família real portuguesa ainda está a viver, ou já está a viver no Brasil, e a Carlota Joaquina, isto podemos um dia contar nessa história, a Carlota Joaquina era filha dos tais reis espanhóis que foram depostos por Napoleão. E ela própria, uma mulher quase diabólica de maquinações, chega a considerar haver um golpe de Estado na América para ser ela a rainha, tornar-se rainha do seu próprio direito, para arranjar um cantinho desta zona, dizendo: eu, no meio deste contexto, sou a única Bourbon, que era o nome da família, que está livre. Estou livre, estou fora do Napoleão, das garras do Napoleão, e chega a haver um movimento, até patrocinado por alguns ingleses, de instalá-la como imperatriz daquela região. Ela que... Muita coisa podia ter sido diferente. Muita, e ela conspirou contra o irmão para se tornar rainha de Espanha, conspirou contra o marido para se tornar rainha de Portugal, conspirou contra os pais. Uma taxa para de sucesso também incrível. Zero, sim, é verdade. A Megera de Queluz foi como ela morreu, acabada por ser chamada em Lisboa como a Megera de Queluz. Viveu em prisão domiciliária no Palácio de Queluz até morrer. Mas é muito interessante esta fase. É giro isto. Então não é. Agora, apanhando-se ali, caos na Europa, caos na metrópole, chamando assim, e vão fazer este movimento, a independência da Venezuela e por arrasto de boa parte desta zona da América. É um processo longo. Tu falas sempre aqui muito nos episódios, é verdade, não há um dia. Há a declaração, que é 19 de abril de 1810, mas depois é todo um processo com muita violência, com guerra, as colónias reagem, a metrópole reage, portanto há toda esta... com províncias, com conquistas internas. É verdade, aproveitam, claro, este colapso da monarquia espanhola, mas vão rapidamente. Ainda não se fala, nesta altura, da ruptura total com Espanha. Não se fala de tudo. Fala-se de um governo
enquanto, até o rei legítimo voltar na cabeça deles, um governo, quase uma região autónoma. No fundo é isso. Eu gosto. Tal e qual. Não se fala de independência, fala-se do não. Queremos ter aqui o nosso parlamento, queremos ter aqui o nosso governo, queremos nos governar sozinhos, ainda que fosse nessa ideia. Só que a caixa de Pandora já estava aberta e em 1811 vai ser proclamada a primeira República da Venezuela. Vai durar muito pouco, porque tal como aconteceu noutras revoluções, todos se juntam quando a ideia é a independência, mas depois quando a coisa já está alcançada, dinamitam-se todos. Claro. Vai tudo para o Real Cartaz, como se chamava nestas alturas. Há muitas divisões internas, há resistência popular. Depois é quem é que quer mandar, não é? Numa região quer mandar noutra região quer mandar outro. Como é que é a República? É, não é? E acaba tudo por ir. A mesma ideia da coisa se partir toda, não é? Toda fragmentada. Parte tudo. Sim, dura menos de um ano esta primeira experiência republicana. O Bolívar, no fundo, é um miúdo ainda. Estou a chamar-lhe um miúdo, mas sim, é um tipo novo, é um oficial muito novo e vai ver pela primeira vez ainda novo o seu primeiro grande projeto de independência ruir com este fim e vai partir para o exílio. O Bolívar é uma figura que não acaba particularmente bem, apesar de ser um grande herói das independências de vários países, não é só da Venezuela, mas vai ter avanços e recuos muito grandes ao longo deste processo, exila-se umas vezes, depois vai voltar, depois volta-se a exilar, enfim, um período que não é nada fácil. Logo a seguir a ruir a Primeira República da Venezuela é um período de guerras civis, de grande tensão, coisas muito sangrentas, de andarem todos à bulha, sim, para ver quem é que chegava lá, derrotas humilhantes deste processo. Mas o Bolívar vai regressar e vai, uma coisa chamada a Campanha Admirável, isto é 1813, e vai finalmente entrar triunfalmente em Caracas e vai tomar conta da cidade. Vai tomar para si muitos poderes. É uma coisa quase ditatorial, de certa maneira. E anacrónica também. Mas é a única maneira de se conseguir fazer a coisa. Ou seja, percebemos que ter múltiplas vozes depois também não agrega nada, não conseguiu consolidar nada. Claro. Só que neste regime a guerra deixa de ser só uma coisa militar e passa a ser também uma coisa social. Anda toda a gente a tentar. Aconteceu em França com a Revolução Francesa. Aconteceu exatamente a mesma coisa. Portanto, muita gente, até mesmo dentro das pessoas mais pobres, os chamados llaneros. Llanes é como eles chamam às planícies no topo das montanhas. E estes cavaleiros, muitos deles gente pobre, não é? Estão contra os republicanos, ou seja, aqui a tensão social era gigantesca, ou seja, havia muito parte da população pobre que era contra os próprios republicanos. Isto era tudo. Há massacres de civis, enfim, há coisas mesmo gravíssimas, até que esta guerra gigantesca acaba por provocar avanços e recuso. O Bolívar vai perder duas importantes guerras, volta a ser exilado, volta, passa por grandes períodos ali fora, e depois ele vai se perceber que a independência não pode ser só uma revolta destas elites urbanas, é preciso congregar toda uma nação para que o projeto possa ter pernas para andar. E aqui entra mais conceito, mais mente e menos exército. É não isso, trazer as camadas mais populares para esta gente. Vai prometer todo um conceito novo de Estado moderno, cidadania, passam a ser cidadãos, não há. Ou seja, quem pegar em armas a favor desta causa passa a ter uma data de privilégios, é verdade. E depois estamos em 1819 e ele vai fazer a sua das mais. Como é que se chama? Audaciosas campanhas militares, vai atravessar os Andes com um exército ainda muito mal preparado, mas vai surpreender as forças espanholas coloniais que ainda estavam ali a tentar lutar pelo seu bocado, resistência. Sim, e há uma importante e decisiva batalha, e assim se garante a independência, no caso da Nova Granada, atual Colômbia. E depois deste triunfo vai nascer o grande sonho político do Bolívar, que é a criação da Gran Colômbia, que é... São nomes dados sempre à noite.
Estava a Nova tudo bêbado. Granada, Sim. a Grande Não confundir com o que é atualmente a Colômbia. Claro. A Grande Colômbia, chamando-lhe assim, vai ser Determina o quê? Porção de território. em 1821, é o que é hoje a Venezuela, a Colômbia, o Equador e o Panamá. Aí, grande Era porção aquilo de tudo. território. A ideia do Bolívar e de outros independentistas era criar quase uma América una, tal como os Estados Unidos, da similar, América do Norte. quase a América do Norte. Era, Ok, ser ok. era um território uno. Vai escapar daqui, bem, vai escapar tudo, porque são territórios independentes. Mas cria-se aqui a Grande Colômbia, por toda esta zona se chamava Colômbia, naturalmente, e era esta. Até porque o homem que estava a considerar isto tudo era o mesmo, não é? O ele revolucionário é o mesmo, portanto. É engraçado que ele é o herói da independência destes quatro países. Hoje. É verdade. E portanto era um projeto mais do que independentista, civilizacional. Vamos criar uma nação com uma língua comum, esta tal ideia da América Latina, que é uma ideia que aparece em vários sítios. Por exemplo, no mundo árabe, quando faz a revolução, e já no princípio do século XX, também há esta ideia pan-arábica, que é de criar toda uma nação arábica, que aliás a família Saúde vai conseguir fazer em parte na Arábia Saudita. E é preciso muita saúde. Unir isto tudo É quando eles espirravam. É muito grande. Tal e qual. Só que este sonho também vai se desfazer desta união, como nós sabemos. São regiões muito vastas, são regiões muito diferentes, são regiões com interesses económicos às vezes até que se contradizem e, portanto, era um projeto condenado ao fracasso. E depois com condições naturais também distintas entre as partes. Muito diferentes. Tanto é que de Sagú, nos tempos hoje, há porções de território muito desejadas e outras que são completamente abandonadas e votadas à sua miséria. É verdade. Há disputas territoriais que duram até hoje. Claro. A Venezuela e o Belize, por exemplo, tem uma zona disputada. O Brasil, a presença da corte lá durante aquelas décadas, daqueles anos, vai criar uma unidade nacional que vai permitir que o Brasil permaneça, sim, com algumas diferenças de território, porque com o Paraguai, com isto que foi perdendo ou ganhando, mas a verdade é que essa ideia de nação que a corte permitiu criar, de ser brasileiro, vai manter. Uma mão. Sim, os outros territórios não tinham, até porque não eram, já do tempo colonial, não era uma unidade junta e, portanto, aquilo vai para o caraças. O Bolívar vai começar a acreditar isto só com a mão de ferro é que se consegue governar, senão não se consegue fazer isto, porque cada um puxa para o seu lado e, portanto, vai acumular bastantes poderes, vai até suspender uma Constituição que era uma coisa moderna. Quando um revolucionário desagua naquilo que ele próprio. Pois, que foi o gatilho que o fez querer ser revolucionário. Só que vai começar a aparecer um novo rei, não é? Pois, um novo tirano. Repete-se. É verdade. E estas rebeliões vão se multiplicar e cada um puxa para o seu lado. E em 1830 a Grande Colômbia vai se dissolver. A Venezuela vai se tornar um país. Pequenita Colômbia. Ficou, sim. Bem, a Colômbia ficou só enorme. a Colômbia, sim. A Venezuela separa-se, as Honduras, o Equador, tudo isso. Esses depois, mais tarde, destes territórios, mas sobretudo estes dois grandes blocos, a Colômbia e a Venezuela, separam. O Bolívar é derrotado politicamente, é curioso isso, e morre de tuberculose até exausto. Ele ia partir para o exílio na Europa, mas não chega sequer a conseguir e morre. Por acaso tenho de confessar que o meu imaginário era um revolucionário que tinha morrido em campanha. Não, morre até de uma forma. Sim. Ele morre em desgraça. Pois, com derrota. Sim, e com doença. Tem apenas 47 anos, as coisas que este homem já tinha feito nesta altura. Muito desiludido. Ele tem uma frase muito famosa que ficou, é a sua frase, seu slogan. No fundo é o seu testamento político triste, que ele diz: quem serviu a revolução lavrou no mar. Ou seja, fazer a revolução é lavrar no mar, no fundo. Ou seja, foi inútil. Sim. É para nada. É verdade. Só que este homem que morre derrotado e desiludido e achar que a sua ideia não tinha vingado, acabou por ser, com a dissolução da Grande Colômbia, o herói da independência destes países, o pai de multinações. Sim. É mesmo. Ainda se fazem vivas a Bolívar. Tal e qual. Ele vai se tornar um símbolo da independência e depois até resgatado para outros símbolos e vai ser. Ele é um símbolo, ele foi tantas coisas que tu consegues colar ali tudo aquilo que quiseres. Portanto, os conservadores, os radicais, os ditadores, os revolucionários, todos conseguem encontrar na figura de Bolívar
o seu É representante. uma figura quase religiosa, não é? É Eu sei que é um contrassenso aquilo que estou a dizer, mas os ditadores dizem eu sou o Bolívar, Isso. os revolucionários, quando os querem depor, dizem nós citam somos o Bolívar. Bolívar. Claro. Tal e qual. E portanto, a sua imagem vai sobreviver muito para além daquilo que ele tentou e do que conseguiu fazer. E depois, os 100 anos que seguem à morte do Bolívar são 100 anos de tudo menos a serena independência. Agora vamos focar-nos na Venezuela. Se quiserem um episódio sobre a Colômbia, mandem. Tem que comprar outra coisa. É outro. Não, É um não podemos podcast falado. fazer, mas Clicam no botão Next Track. Não, nós podemos fazer um Podemos episódio fazer? sobre a Colômbia, mas já é quando quisermos. Sim. E depois não vai ser de borla. Peço imensa Eu por acaso desculpa. estou a ouvir este episódio e estou só com um bocadinho de queixume. Que é, isto podia de ser adornado, este episódio, Com álcool? uns comeres e uns beberes desses sítios. Da Venezuela não era bem fixe. Há Mas algum a restaurante venezuelano? nada. Há alguém do restaurante venezuelano que esteja a ouvir sim, isto? comemos chiapas. Sim. Vamos dizer nomes para não dizer disparado. Mas pronto, os anos que se seguem, os 100 anos, de 1830 até a década de 10, 20, 30 do século XX, Ebulição máxima. Ebulição máxima. São períodos marcados por uma estabilidade gigantesca. Há os caudilhos, que é os tais chefes, no fundo são chefes de exércitos quase privados, Claro, quase claro, não, claro. são mesmo. Guerras civis sucessivas, golpes de Estado, ditaduras unipessoais quase, às vezes dinastias. A América Latina tem muito, Latina e até a América do Norte, Pois. essas dinastias presidenciais. Portanto, vem um ditador, há um golpe de Estado, manda-se o ditador embora para ser outro ditador. O golpe de Estado é Anda-se neste feito ritmo. imenso. E portanto, os exércitos, ou seja, nem tens um exército nacional, porque cada região tem o seu exército particular. Enfim, aqui, o Estado Central muito fraco. É o potente Sr. É Alfredo. um potente senhor Alfredo, sim, as instituições não funcionam, a economia é completamente agrícola, não é? Uma sociedade muito desigual, obviamente com imensa pobreza. Internamente completamente desajustado entre as cidades e as muito províncias. dependente do exterior e Claro. das importações, disto tudo. E, portanto, grande parte, eu não sei dizer que 95% da população vive completamente à margem do poder e da riqueza. Gente miseravelmente pobre. Depois, já no iníciozinho do século XX, a figura do caudilho vai atingir o auge, não é? Temos o exemplo mais... Eles vai saindo e entrando estas figuras, não são figuras que nós conheçamos cá, mas lá, claro que sim, fazem parte da história. Um tipo chamado Juan Vicente Gómez, que vai governar direta ou indiretamente entre 1908 e 1935. Portanto, é um grande... Fica muito tempo no poder, é um caudilho, é um ditador, no fundo. Quase todos são, aqui nesta altura, são ditadores. Eles às vezes arranjam maneiras, agora sou primeiro-ministro, agora sou presidente, agora sou primeiro-ministro. Rússia, São só rótulos. Sim, claro. Tal e qual. Só que é um tipo que acontece em muitas ditaduras desta altura. Também às vezes o progresso não se consegue parar, não é? Às vezes é circunstancial. Não foi aquele ditador que modernizou o país, foi a modernização chegou, Que só entrou e não pediu licença. tal e qual. Portanto, é um regime muito autoritário, muito repressivo, mas também vai representar as bases do Estado moderno. É verdade. E, sobretudo, é durante esta ditadura que acontece a grande viragem na história da Venezuela. Grande viragem na história da Venezuela. Que é o quê? É quando se acha uma coisa preta e viscosa, que às vezes dá. Isso dá por onde? Pela boca? Dá por a boca, sim, e por os olhos. Olha, mas por acaso dá mesmo, dá muita coisa. Estamos a falar do crudo, estamos a falar do petróleo. Crudo, meu Deus. Crudo canhoto. Que é descoberta na década de 10 e vão se instalar ali as grandes companhias petrolíferas, sobretudo inglesas e norte-americanas, como sabemos. É incrível. Como E é que um começa a lixo tão bombar. grande, uma coisa tão feia, Serve para tudo. como é não que é a grande chama do mundo? É, porque vai ser a alimentação de todo o progresso. Nós sabemos isso todo, não é? O mundo começa a avançar numa velocidade estonteante como nunca antes em nenhuma outra altura. E em poucas décadas a Venezuela vai deixar de ser um país rural e pobre para se tornar numa gigantesca potência petrolífera. Lembramos que tem as maiores reservas de petróleo do planeta. Tem sido muito falado e as pessoas têm ouvido muito isto. A diferença em relação a outros produtores, como o caso paradigmático da Arábia Saudita, é que é um petróleo mais difícil, mais dispendioso de extrair. Portanto, as reservas que a Venezuela tem custa mais dinheiro extrair esse petróleo. Mas pronto, o século XX atravessa a Venezuela absolutamente transformada.
O petróleo vai alterar tudo, a economia, a sociedade, a demografia, portanto, onde as pessoas vivem, o próprio território, e é aqui também que começa a nascer esta ideia: somos venezuelanos, somos venezuelanos, esta ideia. O Estado passa a ter dinheiro que nunca teve e, portanto, constroem-se as escolas, os hospitais, as universidades, as cidades crescem gigantescamente, sobretudo Caracas, aqui no caso venezuelano, transforma-se numa mega cidade, com gente a vir dos campos para a cidade em busca de vida melhor. Promessa, não é? Também. É a grande promessa, sim. Sim. E ao longo dos anos 20 e sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, a Venezuela vai se tornar num dos países mais ricos da América Latina, sendo que hoje, não sei se é o mais pobre, mas se não é o mais pobre, é dos mais pobres, isto em questão de algumas décadas. E crescem bairros inteiros desenhados a régua, esquadro, os bairros, o planeamento urbano das cidades, as universidades. Portanto, é um país que rebenta de possibilidades. Esta ideia do petróleo, o betão, o vidro, o brutalismo, como no Brasil também teve essa sua fase, claro. Os carros, toda a gente começa a classe média tem carro. O dinheiro é uma coisa fixe. Vocês podem negar os vossos créditos, coisas. Mas o dinheiro, quando vai para todos... Mas só tem graça quando há muita gente que não tem. Porque como é que tu sabes que és rica? Só porque há pessoas que são pobres. Pois é. Portanto, vale a pena pensar ser nisto. rico num país com enormes desigualdades sociais é muito mais divertido do que viver no Mónaco ou na Suécia. Ele está a brincar. Não, para quem é rico. Para quem é rico. Para quem é pobre é pior ainda. É uma grande chatice. Claro. E depois, o grande crescimento económico acelera-se ainda mais nos anos 50, como eu disse, depois da guerra, mas as ditaduras sucedem-se. Há um tipo chamado Marcos Pérez Jiménez, um ditador nestes anos 50, muita repressão, só que também em construção. Estes regimes fazem estas coisas. As grandes obras monumentais públicas, estás a ver? Claro. O Instituto Nacional de Socorros a Náufragos, que são as coisas que as coisas do comércio de bacalhau, claro. É verdade. As grandes autoestradas, a ordem e o progresso, que era um bocadinho essa onda. Mas em 58 vai ser derrotado por uma revolta civil e militar, ou 25 de Abril, se quiseres, ali em 58, e a partir daí a Venezuela vai entrar num dos períodos mais estáveis da sua história. Ali em 58 vai ser verdadeiramente um sistema democrático, representativo, é uma democracia, portanto junta-se a esta prosperidade económica uma democracia estável, através de uma coisa que é o chamado Pacto Punto Fijo, ponto fixo, que é o centrão, os partidos do centrão juntam-se para formar uma democracia estável. Aqui a figura mais importante é o Rómulo Betancourt, que vai ser o chefe de Estado durante este período, e é uma estabilidade política que se vai atravessar os anos 60, os anos 70, quase como um exemplo de um país altamente próspero e também com... Bem, todas as democracias têm os seus problemas, mas também que mal a crescer. E os anos 60, os anos 70 vai criar a classe média, uma classe média urbana, uma classe média, todo um novo leque de trabalho, de profissões que aparecem, o sonho do carro, da casa de férias, tudo isto aparece ali nos anos 60 e nos anos 70. E começam a chegar, desde os anos 50, 60 e 70, com esta prosperidade, com este tudo é possível, e um país altamente próspero começa a atrair muitos milhares de imigrantes estrangeiros, sobretudo espanhóis, italianos e também portugueses e também de outros países da América Latina. E parece que finalmente o sonho de Bolívar se tinha transformado em realidade, não é? A estabilidade, a prosperidade, a autonomia. Portanto, era tudo incrível. E um país como uma grande casa que recebe e que cuida de todos, não é? Sim. E esta imigração, esta vaga gigantesca de imigração. Lembramos já aqui, para abrir a porta, que com uma economia dependente praticamente exclusivamente do petróleo, portanto, sempre frágil, estas economias, pode correr sempre mal. Mas, falando aqui, é impossível não falar nestes anos 50 da enorme chegada dos portugueses à Venezuela neste século XX. Eles chegavam às dezenas de milhares, são quase todos, a grande esmagadora maioria da Madeira. Direi que não existe um madeirense que não tenha alguém imigrado na Venezuela. Também alguma coisa do continente, sobretudo na zona de Aveiro, curiosamente. Pois é. Mas bem, a maioria é seguramente a Madeira, não é? Aliás,
as grandes comunidades da Venezuela são sem dúvida madeirenses. E era uma belíssima solução à imigração que se fazia na altura ou para o Brasil ou para a América do Norte, ou para, dos anos 50, as colónias portuguesas em África, ou ilegalmente, às vezes, já nos anos 60 e 70, para os países europeus, França mais notoriamente. Portanto, era aqui uma boa solução. E assim foi. E eles, claro, empurrados pelo Estado Novo, a miséria, a fome, foram para lá porque era um país mais bonito. Até porque a Madeira está muito bonita. Tá, e bem arranjadinha. Portanto, não foi por isso que foram-se embora. E foram fazer uma coisa muito particular. É um traço da imigração na Venezuela, que foram abrindo as suas padarias, as suas mercearias, alguns mais ricos já com supermercados, com redes de distribuição de alimentos, mas muito ligados aos alimentos. E isto vai fazer Bem, agora estava a pensar que nem sempre acontece, mas aconteceu com o facto de ser um comércio de proximidade. A tua penetração social é muito grande, porque és o tipo da padaria, o português é o tipo da padaria, é o tipo do supermercado, é alguém que tu conheces, em quem confias. É o que te alimenta. E tu não queres tratar mal quem te alimenta. Claro, e por isso é uma integração absolutamente total. Claro. Passam a ser venezuelanos também. É o português, mas o português deixa de ser uma língua estranha. O português toda a gente conhece, é o senhor. E aliás, depois são duas línguas até que ficam muito próximas, não é? Há um casamento, há uma aproximação entre o castelhano e sim, é verdade, é verdade. Portanto, até isso também é uma facilidade enorme. Portanto, há bairros inteiros das principais cidades, Caracas, Valência, Maracaibo, que têm bairros inteiros de portugueses, como é típico, e são figuras, claro, faz parte da vida todos os dias, toda a gente sabe quem eles são. E a comunidade portuguesa vai se organizando. Há associações regionais, há clubes de futebol português, há casas da Madeira espalhadas por todo o lado, há escolas portuguesas, há os grupos folclóricos. Tudo motivos para comer e beber. Claro. Resumidamente. As festas do Espírito Santo, que tu também conheces, estão muito comuns nesta zona. Celebram o 10 de junho também, mas depois também casam com venezuelanos. Muitos deles são venezuelanos. E não é uma comunidade altamente política, não se envolve muito em política, mas é uma comunidade forte, com uma presença muito sólida ali nesta zona. Diz? É lindo, é assim, é bonito, sim. Ao contrário de algumas outras regiões. Olha, França é um caso mais exemplo de isolamento, de fechamento entre si próprios. Ali não. E às vezes quase a roçar uma espécie de escravatura dos tempos modernos. Sim, e uma violência. Mas não estavam inseridos de todo na sociedade francesa. Não acho. Haverá exceções, mas não eram franceses de todo. Sim. Aqui não. São portugueses, claro, e amaram o seu país, mas são venezuelanos também e estão absolutamente integrados na sociedade venezuelana. Portanto, compram as suas casas, lá educam os seus filhos. Não é uma imigração de voltar. Vão no Natal à Madeira, provavelmente. Sim. E há semelhanças profundas com a própria América do Norte, com as duas costas da América do Norte. Portanto, não é uma imigração que volte. São americanos. Tu conheces a imigração da América do Norte vinda saída dos Açores. Não são pessoas que voltam. Os imigrantes franceses ou na Suíça voltam sempre, quando se reformam, voltam para Portugal. Não estabelecem. E isso diz muito da penetração, da própria maneira como se sentem os próprios, até passar décadas depois. Sim. Haverá exceções, não estamos aqui a fazer o estereótipo. Há muitos lusodescendentes, há muitos lusofranceses que estão integrados, realizadores de cinema, tudo a gente sabe tudo. Sim. Mas a grande maioria não é verdade. E na Venezuela, tal e qual, as pessoas estabelecem-se, compram as suas casas, fazem as suas e amam coisas. Essa terra nova. E amam a sua terra nova. É a grande designação da coisa. Amarão a Madeira, com certeza. Não sei como. Mas amam. Brinco! Mas amam também Caracas e o Caracas. E o Caracas estava a Funchal e o Caracas. Só que a prosperidade não é eterna e há crises mundiais, há problemas exteriores e a Venezuela, sobretudo uma economia tão baseada no petróleo, vai sofrer as suas consequências, sobretudo a partir dos anos 80. Este modelo exclusivamente dependente do petróleo faz com que, quando o preço do petróleo está alto, é tudo incrível, quando o preço do petróleo está baixo, vai tudo com o Carvalho, e foi exatamente assim que aconteceu. Há uma descida grande do preço do crudo,
A Venezuela tinha uma dívida pública externa gigantesca, era um Estado que tinha se tornado, porque à medida que vais abrindo a prosperidade também traz às vezes uma desorganização na criação do Estado. Não é gasto. Claro. Não, e até a máquina do Estado não está desenhada inteligentemente, e portanto já tens mais funcionários públicos do que precisas, com ordenados, com essas coisas todas, e portanto aquilo vai mergulhar numa crise económica profunda. A classe média, ainda por cima tens uma coisa engraçada que também aconteceu na Argentina, bem, eu estou quase todo lado direi, que é, tu crias uma classe média com enormes expectativas e numa só geração lhe tiras as expectativas, ou seja, de repente criaste, vão morar para as cidades, têm um apartamento, têm um carro, os filhos podem ir para a universidade, e depois na geração seguinte os filhos foram para a universidade mas não arranjam um emprego como deve ser, nem podem comprar o carro como os pais tiveram. É a história acontece, não é? E portanto começa a haver uma enorme inquietação social, inquietação não, mesmo coisas graves. Depois a gestão do Estado é mal feita, a corrupção também. O que é que acontece? O hospital fecham as urgências de obstetrícia, cai na esquadra da polícia e chove lá dentro, nascem bebés na escola, tudo assim. A escola deixa de haver giz, portanto é a desagregação. E o ponto de ruptura vai acontecer em fevereiro de 1989, os nossos ouvintes mais antigos talvez se lembrarão, que é um acontecimento que foi conhecido como El Caracazo, ou seja, da palavra Caracas, que é uma contestação gigantesca. Há um anúncio, medidas de austeridade, e uma delas até foi, o motivo até foi o aumento dos transportes do metro ou do autocarro, agora não me lembro bem, e rebenta em Caracas e noutras cidades uma coisa gravíssima. Estudantes, miúdos, vai tudo para o povo, mídia, apertado. É mesmo. Só que, claro, são protestos que rapidamente descambam numa violência gigante. Muitos, sim, mas estes protestos começam como queremos transportes mais baratos, de repente incendeiam restaurantes, há saques, assaltam coisas, matam pessoas. A comunidade portuguesa também, ali sob debaixo de fogo, as padarias assaltadas, os restaurantes assaltados, as coisas todas assaltadas, e o Estado vai responder. Já temos aqui contado quando o erro, com uma repressão militar gigantesca. Nunca se soube até hoje o número exatamente de mortos do Caracazo. Há quem diga algumas centenas, há quem diga alguns milhares, mas é um trauma coletivo. O Caracazo é um momento importantíssimo de virada na história da Venezuela, e é um momento em que muitos venezuelanos começam a achar, se calhar a democracia não é o sistema que nos garante a prosperidade económica e as desigualdades do país. E é neste caldo de frustração gigantesca, sobretudo das classes mais pobres, de ressentimento e da memória da violência, que vai emergir uma figura que é o Hugo Chávez, que é um oficial do exército. Ele em 92 tenta fazer um golpe que falha. Ele é preso, só que preso vai se tornar uma figura ainda mais um herói. Quase um mártir, ao contrário, claro. Tal e qual. E ele até vai dizer: por agora, é uma frase que ficou famosa na Venezuela, por agora fui preso, mas hei de voltar. E volta. Transforma-se num fenómeno político absoluto, e em 98 vai vencer as eleições presidenciais e vai tomar posse no ano a seguir. Vai prometer refundar a República e corrigir todas as injustiças históricas ao longo da história da Venezuela. Ele vai corrigir e vai invocar diretamente o Bolívar, e vai se apropriar da figura do Bolívar, não como o símbolo da independência, mas como o símbolo do poder do povo, que é muito, muito curioso, contra o anti-imperialismo. Agora já não os espanhóis, mas no caso os americanos, não é? O imperialismo americano, e vai fazer a chamada Revolução Bolivariana, e até mudar o nome da República Bolivariana disto e daquilo. Vai fazer uma nova Constituição, nacionalizações em Barda, vai nacionalizar o negócio do petróleo, que estava nas mãos das companhias americanas, sem lhes pagar, expulsou-os do país, e depois vai pegar no dinheiro do petróleo e vai financiar programas sociais que tiraram muitos milhões de pessoas da miséria, da pobreza, com escolas, com comida, trazer aquelas pessoas para fora. É muito fora, muito fora. Tanta forma de olhar, não é? E não há uma visão
Não pode haver uma única visão no meio de tanto caos, tanta informação sobreposta. Sim, porque a história tem muitos lados e muitas coisas. E ao mesmo tempo que com o preço alto, com a subida do preço do crudo, vai fazer muitos programas de apoio à miséria, aqui já nos anos 2000, sim, ele é presidente nos anos 2000, vai reduzir a verdade a pobreza, vai expandir uma coisa muito importante num país, o acesso à educação dos mais pobres, claro, à saúde também, passa a ser possível a uma pessoa pobre ir a um hospital, tratar-se, ter médico, essas coisas todas. Ou seja, e integrar politicamente estes setores que nunca tinham tido voz, de começarem a chegar também à política, como eles próprios, eram casos paradigmáticos. E é quase para grande parte da população, é a primeira vez que do Estado vem uma mensagem para elas próprias. É um populismo que já tinha acontecido na Argentina, com o Perón, por exemplo, não é? Sabemos bem esta ideia da Evita Perón com as suas joias, dizer estas joias roubei-as aos ricos e usem vosso nome, que é o que ela dizia, esses discursos, aos seus descamisados, como ela chamava. Mas pronto, só que é uma redistribuição de riqueza que tem bases muito frágeis. Ou seja, assim que secar o dinheiro, o que é que se faz a seguir? Portanto, estas nacionalizações, está provado em todos os períodos históricos, destroem a economia, destroem a base social económica de um país, as instituições passam a estar altamente dependentes do Estado e claro, e sobretudo um culto de personalidade gigantesco. Este homem torna-se um ditador, sim, torna-se. Tudo é à volta deste culto do líder, todas as coisas. Começa a nascer uma reação ao Chávez, portanto há uma polarização cada vez maior da sociedade, aparece uma oposição ao Chávez e a oposição é deslegitimada, os partidos são fechados, são perseguidos, há criminalizações novas, claro. Todos os sinais de uma ditadura, e o que vai criar aqui é uma classe política dependente de favores da figura central, através de uma rede de corrupção gigantesca. O Estado está a salto destas figuras. A lealdade do exército é feita através, como na Rússia, como noutros sítios, através de pagar dinheiro, não é? São feitos muitos generais, sabemos isso, ficam responsável. Toma lá uma empresa de petróleo, estás a ver, fazer essa rede de clientelismo. Depois o Chávez morre em 2013 e o país entra assim num impasse até que chega ao poder o Nicolás Maduro, que vai, claro, aqui nem consegue fazer o que o Chávez tinha feito no início, que é a economia está absolutamente de rastros, e essa ideia de, bem, depois também com sanções económicas, é verdade, muito má gestão, muita corrupção, preços baixos do petróleo, e portanto não consegue sequer acudir à base, que seria a base do seu apoio, e depois, e que era o grande cartão de visita, tal e qual. E portanto perde eventualmente tem o apoio popular, há eleições por 2 vezes, onde toda a comunidade internacional, ou grande parte da comunidade internacional, aponta para outros vencedores, e pronto, até que culmina com este desfecho ainda em aberto. Tudo está em aberto, ninguém sabe para onde vai a Venezuela a seguir, mas é fascinante o que vimos hoje de uma terra milenar de povos chamados indígenas, até à chegada dos europeus, a chegada do nosso João Fernando, um homem vindo de Portimão, depois do seu familiar Simão Bolívar e da sua ideia de independência, até atravessar 100 anos para se tornar um dos países mais ricos e mais prósperos daquela região do mundo, a se transformar numa ditadura, e com este sonho bolivariano ainda um bocadinho para cumprir, falta-se cumprir o que é esta figura sempre usada ao longo da história deste tipo que tem as suas raízes em Portimão, de certa maneira também. E nós ficamos à espera, não é? De ver esse suspense. É mesmo, desta coisa milenar. É mesmo verdade. E acho que foi uma história muito interessante, que começámos a nossa história em Portimão, fomos a Caracas, voltámos a Caracas e vamos acabar precisamente em Portimão, mandando todas as pessoas de Portimão a brincar. Filho da terra ou filho da mãe. Força de produção na produção deste programa, o apoio da Bacana Play, o vídeo da Matilde Calado, locução da Mia Tomé, a banda sonora do Noise Earth, Hugo Vanderding. Estamos de regresso próximo domingo. Quando tu dizes eu, devo dizer eu, Tiago Ribeiro. Não, eu digo
O meu nome é eu. Não, porque temos que arranjar um final diferente. Temos. Tu dizes assim, aos microfones, nos pratos, tu dizes Hugo Van der Foi Ding mais um episódio com Hugo Van der Ding. e Tiago Ribeiro. Até para a Regressamos semana. para a semana. Ficam melhor. Ficou, dentro do mal ficou ótimo. Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro.